Bom dia, meus amados irmãos, irmãs, amigos e amigas. Este é o programa Bom Dia Canaã. Mais um dia na presença do nosso Deus. Louvado seja Deus pela noite que tivemos de descanso. Eis aqui cada um de nós diante do Senhor para ouvirmos a palavra de Deus. Então, desde já eu quero cumprimentar com bom dia a todos os irmãos e pedir que os irmãos espalhem nas suas listas, nas vossas listas de contatos, o convite para todos estarem conosco nesta manhã abençoada em nome de Jesus. Bom dia, Fernando, graça e paz para você e toda a equipe de mídia. Deus abençoe em nome de Jesus. Nessa manhã está conosco e será pregadora da palavra de Deus, a nossa querida irmã, amiga, missionária Silvana. Missionária, bom dia, graça e paz, tudo bem contigo? Bom dia, pastor. Bom dia a todos que já estão se conectando na live. Bom dia, pastor Ricardo, Fernando, que está aqui nos auxiliando. Bom dia a todos. Que seja uma manhã de bênção, como tem sido todos os dias, mais essa manhã. Amém? Amém, missionária. Quero dar também um bom dia, graça e paz ao meu amigo e irmão, pastor Ricardo. Tudo bem contigo, com a Sabrina, com as crianças, né? Com as moças, em nome de Jesus, está tudo bem? Ô, meu pastor querido, bom dia, na paz do Senhor. Aqui, graças a Deus, tudo bem, espero tê-los bem também, irmã Viviane, e as crianças, porque os nossos filhos são eternas crianças, né? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos que estão conectados conosco. Bom dia, Fernando e toda a equipe de mídia. Deus abençoe o trabalho de vocês. Missionária Silvana, minha querida, é um prazer estar contigo aqui. Sempre que podemos estar juntos, é uma bênção do céu. Que Deus continue te abençoando. Meus amados, vão entrando, vão se conectando conosco e não esqueça de compartilhar a live nas suas redes de contato, Facebook, WhatsApp. Vamos divulgar e propagar o trabalho, a obra, a palavra de Deus. Amém? Nós vamos, nesse instante, orar e logo após esta oração, a missionária Silvana estará nos trazendo a poderosa palavra de Deus que já está no seu coração. Oremos. Amado Deus, poderoso Pai, na tua presença, Senhor, nós estamos mais uma vez agradecidos a ti, Senhor, por tudo que o Senhor nos tem feito e nos tem dado. Ó Deus, a nossa palavra é de gratidão, mesmo em meio a lutas, dificuldades, ó Deus, em meio a tantas turbulências que este mundo tem enfrentado, mas nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor é quem está no controle de todas as coisas. O Senhor é o Deus, o dono deste mundo, o dono das nossas vidas, o controlador das nossas vidas. O Senhor sabe de todas as coisas pela sua onisciência, Senhor. Deus, nós pedimos a tua direção sobre cada um de nós. Tu sabes o que os teus filhos têm pedido a ti, Senhor, o que têm clamado, colocado aos teus pés. Ó Pai amado, ó Senhor, só tu podes dar vitória, bênção, restauração, providência do céu, porque tu és Deus que tudo pode, para ti nada é impossível. Continua falando conosco. Nesta manhã, Senhor, através da vida da missionária Silvana, esta mulher, Senhor, ó Pai eterno, que tem colocado a sua vida diante do teu altar e pregado a tua palavra com verdade. Continua usando, Senhor, a tua filha. Continua usando, em nome de Jesus Cristo, a falar conosco, Pai, aquilo que precisamos para o nosso elevo espiritual. Deus eterno e santo, ser conosco é o pedido que fazemos a ti, ó Pai amado, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe, missionária Silvana. Deixa Deus te usar. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Eu quero mais uma vez cumprimentar aqueles que estão se conectando aí pela live, né? Quero já desde já agradecer aos pastores pelo convite, pela oportunidade de poder compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, aquilo que o Senhor tem me ensinado, tem me orientado. Nesse tempo que a palavra tem sido mais que essencial, a palavra tem sido o nosso sustento, o nosso alimento, a nossa cura, o nosso remédio. E eu digo por mim, ai de mim se não fosse essa palavra. Amém? Então eu agradeço a Deus por poder compartilhar aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração por esses dias. Quem pode acompanhar a leitura, abra suas Bíblias na carta de 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 7, o 8 e o 9, vamos estar lendo. 2 Coríntios, capítulo 4,
versículo 7, o 8 e o 9. Amém? Vou estar lendo já para ganhar tempo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Amém? Paulo, dando resposta e aproveitando essa resposta e orientando a igreja de Corinto, um dos pontos que os seus acusadores, os falsos apóstolos, apresentavam para colocar em dúvida o ministério de Paulo, o chamado de Paulo, era a questão do sofrimento. E existia essa pergunta: se é de Deus, por que tanto sofrimento? Se é um apóstolo realmente escolhido, por que tanta luta? Por que tanta perseguição? E Paulo responde de uma forma brilhante, de uma forma em que ele pode calar os seus opositores e também ensinar a igreja, porque o foco de Paulo sempre foi ensinar, não só responder aos seus opositores, mas também ensinar a igreja, porque aquele ataque à pregação de Paulo, à pessoa de Paulo, enfraquecia tudo que Paulo havia ensinado. Então Paulo rebate, porque ele sabia que o que ele havia ensinado estava sendo enfraquecido por conta daqueles rebates dos seus opositores. Então Paulo responde e ao mesmo tempo ensina a igreja. E Paulo, ele apresenta duas realidades que nós cristãos vivemos e não tem como fugir delas, que é a realidade da nossa fragilidade humana, e ele apresenta aqui como um vaso de barro, e a realidade do poder do evangelho, que é o tesouro, o poder transformador, regenerador do evangelho, o poder que era uma luz nas trevas, o poder que era cura, o poder que se sobressaía de forma grandiosa no ministério de Paulo. Então, Paulo apresenta as duas realidades. Há um tesouro, mas a realidade é que esse tesouro está escondido, está guardado dentro de um pote de barro. E o pote de barro fala de fragilidade. Pote de barro quebra, pote de barro racha, pote de barro está vulnerável a tudo que pode vir de fora. E esse tesouro que Paulo fala, Jesus também falou. Jesus, fazendo uma comparação, ele contou uma parábola acerca do reino de Deus, o reino dos céus. E ele diz assim: o reino dos céus é como um tesouro num terreno, num lugar, onde uma pessoa vai passando e sem estar procurando, sem estar buscando aquilo, ela de repente encontra aquele tesouro. E quando ela encontra aquele tesouro, ela volta, esconde o tesouro, ela volta, renuncia tudo que ela tem, tudo que ela é, abre mão, vende tudo para comprar aquele campo onde está aquele tesouro. Ou seja, Jesus, quando ensinou através dessa parábola, ele está dizendo: o que vocês encontraram é incalculável. Ele está dizendo: olha, o reino de Deus que está sendo apresentado para vocês é uma coisa grandiosa. E quando a pessoa tem essa percepção do que ela realmente encontrou no Evangelho de Cristo, ela abre mão de tudo que ela era, de tudo que ela tinha, por conta daquilo que ela encontrou. E Jesus, reforçando acerca da grandeza desse tesouro que é o Evangelho, ele conta também acerca do colecionador de pérolas. Ou seja, não é uma pessoa displicente que passou e encontrou um tesouro, mas percebeu que aquilo era um tesouro. Era uma pessoa acostumada a lidar com coisas valiosas. Era um colecionador de pérolas. Ele sabia o que tinha valor. E muitas pessoas vêm para a igreja e as pessoas é ex-praticante de alguma religião em que a pessoa via valor naquela religião. Ela via algumas coisas boas naquela religião. Mas a partir do momento que ela tem um encontro com a pérola de grande valor, que é Jesus Cristo, que é o evangelho do reino dos céus, ela abre mão, ela vende todos os seus valores, ela deixa para trás tudo que ela aprendeu, tudo que ela tinha como bagagem, como estrutura, como rico, para tomar posse daquela riqueza que é o evangelho da graça, que é o evangelho de Cristo. E me parece que nos dias atuais, pastores, as pessoas têm olhado o tesouro, esse tesouro,
que é um ajuntado de riquezas, como uma coisa que tem data de validade. Porque com o passar do tempo, parece que as pessoas que abriram mão de tudo, que renunciaram sua vida, renunciaram seus pecados, seus costumes, renunciou às suas tradições, parece que não está mais valorizando esse tesouro. E eu estou aqui nessa manhã para dizer que o tesouro continua sendo tesouro, aleluia. Que o poder de Deus continua sendo o mesmo, o poder transformador, que um dia você encontrou lá no começo da sua jornada, não mudou, aleluia. Esse poder continua atuante. Esse poder do evangelho é que nós carregamos dentro de nós. Essa presença, irmão, essa presença que é uma riqueza incalculável, que é a presença do Espírito Santo. Quantas vezes a gente não diz assim, se lá no céu eu encontrar Moisés, eu vou perguntar algumas coisas para Moisés, né? Agora você imagina, Moisés, com toda aquela glória que ele viveu, ele não tem esse privilégio que eu e você tem. Agora pensa um dia Moisés querendo ver um réis mortal que nem eu e você, um vaso frágil, um vaso de barro, e perguntar como é ser morada do Espírito Santo aqui na terra. Você já pensou nisso, irmão? Eles eram influenciados pelo Espírito Santo, a gente não. Na nova aliança, nós somos a morada, nós carregamos a presença, aleluia. Está entendendo a importância e o valor disso? E Paulo não deixava que isso se perdia, por mais que o tempo passasse, Paulo não deixava essas coisas, as lutas, as adversidades, fazer com que o valor daquilo que ele carregasse diminuísse. E o Espírito Santo está me dizendo que tem algumas pessoas que esqueceram o valor daquilo que ela carrega dentro de si. E é justamente esse valor que você carrega dentro de si, irmão, é o que te regenera, é o que te restaura, é o que te sustenta de pé, é o que te dá suporte na vida. É justamente esse poder, e esse poder não é de nós, não vem de nós. E para que Deus fez isso? Deus poderia, eu meditando hoje, já pensou se Deus coloca o poder no mar, o mar vai lá, levanta e começa a falar? Ah, irmão, todo mundo se rendia, ó. Já pensou se o poder se manifestasse num vulcão em pleno vapor? Se o vulcão começa a falar e a ministrar a palavra lá? Deus poderia ter escolhido o mar, poderia ter escolhido um vulcão, poderia ter escolhido o vento para pregar a sua palavra e carregar o seu poder, porque no passado ele usou uma nuvem e ele usou coluna de fogo para carregar sua presença. Mas na nova aliança ele escolheu a mim e a você, aleluia. E eu estou pregando aqui nessa manhã para pessoas frágeis, sim, pessoas que sentem dores, pessoas que ficam enfermas, pessoas que envelhecem e caem, mas essas pessoas trazem dentro de si a presença do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Tenha consciência disso, irmão, porque muitas vezes estamos carregando, esquecendo que carregamos dentro de nós a presença do Altíssimo, esse poder incalculável, essa riqueza incalculável. E essa é uma realidade, que nós não podemos ficar alheio a essa realidade. Temos um grande poder dentro de nós, mas esse grande poder mora dentro de um vaso de barro, irmão, de um vaso frágil, sujeito a todo tipo de situações da vida como uma pessoa comum. E Paulo era um vaso escolhido. Em Atos está escrito que Paulo era um vaso escolhido. E esse vaso escolhido ele teve que passar pela mão do oleiro. Ou seja, a estatura, o tamanho do vaso, a formosura que o vaso tem, porque vaso de barro não é muito bonito, não. Mas se é grande, se é pequeno, se ocupa um lugar no altar, se ocupa um lugar na porta da igreja, isso é quem formou o vaso, é que coloca, é que estabelece. Paulo era um vaso escolhido, mas ele quebrou na mão do oleiro para poder ser quem ele era. Ele quebrou na mão do oleiro. E quando falo de quebrar na mão do oleiro, eu lembro de Jeremias sendo convocado. Vai lá, Jeremias. Desce lá na casa do oleiro que eu vou te mostrar como é que eu trabalho com Israel. Como que eu trabalho com a humanidade. Como que eu trabalho com as pessoas. E Jeremias obedece e desce. Quando chega lá, o oleiro está trabalhando nas rodas. E ele começa a observar que ali o vaso que ele estava fazendo nas suas mãos se quebrou. Paulo, sendo Saulo, era um vaso que se quebrou na mão do oleiro. Aleluia. E eu quero glorificar a Deus, sabe por quê? Porque eu também já quebrei na mão do oleiro. Eu sei o que é quebrar, irmão. Eu sei o que é quebrar.
Eu já fui muito usada por Deus na minha adolescência, na minha infância, e eu desviei, ninguém entendeu nada. E a única resposta que eu tenho para as pessoas é: eu sei o que é quebrar. Mas eu não quebrei no chão, não. Eu quebrei na mão do oleiro, aleluia. Porque quebrando na mão do oleiro ainda tem jeito. Alaxou de acamandai. Tem muitas pessoas com pressa para ser vaso, irmão. Não tenha pressa, não. Fica na mão do oleiro mesmo. Ele está te formando, ele está trabalhando. Porque o que ele tem para colocar na sua vida é muito precioso. E o que ele tem para colocar na sua vida tem que ter consciência. Você tem que saber o peso daquilo que você carrega dentro de si, irmão. Antes de ser um vaso formado. E Paulo, irmão, carregava o nome de Deus, zelava pelo nome de Deus. Era um fariseu como ninguém mais, mas ele estava perseguindo, ele estava fazendo errado. Tinha algo errado naquela massa, naquele barro, e quebrou na mão do oleiro, aleluia. E o oleiro tornou a fazer de Paulo, que era Saulo. Agora você não vai ser mais Saulo não, viu? Vaso terrível, irmão, tem vaso que é terrível. Tem vaso que é obstinado, que em nome de Deus, tome cuidado, irmão. Para, em nome de Deus, não se tornar um perseguidor do caminho de Deus, das coisas de Deus, da obra de Deus. Muitas vezes o engano instala dentro da gente, irmão, e a gente começa a perseguir a obra de Deus em nome de Deus. Essa foi a arranhadura de Paulo, essa foi a falha de Paulo. E Paulo falou: vou quebrar. Deus falou: vou quebrar Saulo e vou fazer Paulo. E assim, Jeremias viu Deus na presença da figura daquele oleiro, tornando a fazer daquele vaso como bem lhe parecia. Então, vaso de barro não é vaso de ouro, não é vaso de prata. Paulo também fala na carta de 2 Coríntios que em uma casa grande existe vasos de barro, de pau, de ouro e de prata. Mas foi justamente o vaso de barro que ele escolheu para colocar esse tesouro que é o poder, que é a sua presença, que é a graça do Evangelho. E Paulo também ele ressalta lá que existe vaso de honra e vaso de desonra dentro dessa casa grande. Então nós temos que ter cuidado, porque enquanto Paulo era um vaso de desonra, mas era vaso de barro, Deus quebrou. Aleluia! Irmão, enquanto a gente for barro, quer dizer, barro não tem vontade, barro não vale nada. Enquanto você se colocar na condição de nada, ainda tem jeito para a sua vida. Agora, quando a gente quer se colocar na condição de muita riqueza, de muito valor, a gente quer dar mais valor a isso que é fora essa casca, aí, irmão, a gente se torna vaso de desonra na casa de Deus. Mas Paulo teve essa oportunidade que eu também tive. Aleluia, eu louvo a Deus por isso. Eu fui quebrado, irmão, eu sei o que é ser quebrado e ser feita de novo. Eu sou outra pessoa sem rastro nenhum daquele evangelho que eu vivi na minha adolescência, na minha infância, ficou as experiências. Eu fui quebrada e fui refeita. Irmão, coisa boa é ser refeita, coisa boa é estar na mão do oleiro. Oh, aleluia. Eu vou repetir, não tenha pressa de ser vaso. Eu chamo todo mundo de vaso, é um costume que eu tenho. Oh, vaso, mas não tenha pressa de ser vaso, irmão. Não tenha pressa. Deixa o Senhor te trabalhar, deixa o Senhor te dar estrutura, deixa o Senhor te dar sabedoria, deixa Ele trabalhando. Ele está trabalhando, enquanto Ele está trabalhando, olha, Ele está te moldando, Ele está te fazendo da forma que Ele quer, de uma forma que vai suportar, de uma forma que vai aguentar carregar isso, sem fazer escândalo, sem vergonha, vai seguir honrando aquele que te chamou. Paulo era um vaso escolhido. Deus falou com Ananias, esse aí, para mim, é um vaso escolhido. Quantas pessoas que a gente olha, irmão, não dá nada pela pessoa. Não dá nada. Aí Deus olha e fala, é para mim um vaso escolhido. Vai lá, ministre, irmão. Se você é vaso de honra, se você carrega o tesouro, não olhe as pessoas somente com o olhar humano, procure olhar com a ótica de Deus. Tem jeito, irmão. Tem jeito. Deus falou para Ananias, vai lá e põe a mão sobre ele, ministra o Espírito Santo sobre ele, porque tem jeito, porque naquele momento Deus está colocando um poder sobre a vida de Paulo, dentro de Paulo, e através desse poder transformador, ele se torna naquilo que ele é, naquilo que eu gosto de pregar, naquilo que Paulo foi referência acerca do evangelho que nós pregamos hoje. Paulo é uma referência. Por mais que eu queira pregar sobre outros personagens, Paulo sempre será uma referência de um vaso frágil, porque ele nunca escondeu, irmão. Ele nunca mascarou a sua humanidade. Aliás, a frase mais humana da Bíblia que eu vejo vem dos lábios de Paulo, onde ele diz, olha, aquilo que eu quero fazer, eu não faço, e aquilo que eu quero fazer, eu não consigo. Então, ou seja, ele não esconde os seus conflitos, ele não esconde a sua fragilidade, ele não esconde a sua humanidade, e por ele não esconder, por isso ele foi tão relevante e ainda é o Evangelho de Cristo,
Porque se Deus quisesse usar coisa grandiosa, ele ia usar o mar, como eu falei, ele ia usar os vulcões, ele ia usar a nuvem de glória de novo, ele ia levantar a coluna de fogo, mas não foi assim. Deus poderia usar os anjos, que é muito maior em perfeição, em poder e graça, mas ele decidiu usar a mim e a você. Ele decidiu, irmão. Por quê? Não sei, mas ele decidiu usar a mim e a você. Aleluia por isso. Ele nos deu essa condição. E hoje nós vivemos essas duas realidades, irmão. Eu habito, né, dentro de um corpo frágil. E esse ser que habita dentro do corpo frágil tem algo poderoso. Você tem algo poderoso dentro de si. E por que eu falo isso, irmão? Porque na nossa condição, mesmo sendo servos de Deus, adoradores, orando, buscando, as coisas vão acontecendo ao nosso corpo físico, ao nosso emocional, as nossas estruturas são abaladas muitas vezes. Eu me lembro uma vez, pastores, que eu passei um nervoso muito grande, uma situação de pressão muito grande. E aquela situação de pressão alterou tudo que eu estava sentindo. Eu comecei a me sentir mal, senti uma dor muito forte no peito. Quando foi na outra semana, eu fui no médico, fui fazer um exame, meu coração estava maior que o normal. E eu falei, eu não tenho doença cardíaca nenhuma. E o médico falou, você tem. Eu falei, não tem doença cardíaca nenhuma. Por quê? Porque esse corpo, quando ele recebe pressão, tudo reage dentro da gente. E ali eu orei, eu busquei a presença de Deus, esse poder, aleluia, colocou em pouco tempo as coisas no lugar. E eu falei para o médico, eu falei que eu não tinha problema cardíaco. Então, irmão, esse corpo frágil, esse vaso de barro, se passa por um susto, o coração bate forte, o coração aumenta. Esse vaso de barro, irmão, passa um susto, a pressão altera. Esse vaso de barro tem momento de desespero. Esse vaso de barro se entristece. Esse vaso de barro, irmão, chora. Esse vaso de barro tem dia que quer desistir. Esse vaso de barro, porque foi nessa condição, o Senhor não quis fazer de nós super crentes para receber isso. Ele não quis colocar no vaso de ouro, nem de prata, nem de cobre, nem de ferro, que seria resistente, que suportaria até o fogo. Não, ele quis colocar no vaso de barro. E por isso Paulo não esconde a sua humanidade, ele diz assim, olha, nós, nesse mundo, podemos sofrer, e ele diz, em tudo somos, ele diz no plural, todo mundo, em tudo somos atribulados. Ele está dizendo em tudo, irmão. Paulo, ele era cercado de tribulação por todos os lados. Ele diz, em tudo nós somos atribulados. Porém, a tribulação ela não perpetua. A tribulação não cria raiz. A tribulação não destrói. A tribulação não acaba com você. Porque ele diz assim, atribulados, mas não angustiados. Angustiado é uma condição que vem de dentro. Aleluia. A tribulação é aquilo que vem de fora. A tribulação fala de aperto. Fala de prensa, tribulação, irmão. É aquilo que vem de fora. Mas aquilo que vem de fora, que pressiona você muitas vezes, com o poder que você tem dentro de você, não vai se transformar em angústia, diz o Senhor. Aleluia, se transformou em angústia pelo poder dessa palavra. Essa angústia está sendo dissipada, porque eu estou aqui nessa manhã para lembrar você do tesouro, do poder, da presença de Deus que habita dentro de ti. E essa presença é maior do que as angústias. Porque as pessoas, irmã do mundo, as pessoas do mundo, elas sofrem pressão por lado de fora e explodem por dentro. Você cristão, não. Alassória Cavandai. Você não vai se explodir de angústia dentro de você, não. Porque há consolo, há conforto, há presença, há essa riqueza dentro de você que te cura de dentro para fora. Então a pressão vem, mas a pressão não perpetua. Resumindo, a tribulação vem, mas a tribulação não permanece. Porque se ela permanecer, ela vira angústia. Então, nós somos atribulados, como Paulo diz? Somos, porque Paulo, muito inspirado por Deus, e se não fosse de Deus, não estaria escrito aqui. Nós somos atribulados, sim, por todos os lados, por muitas situações. Mas essa tribulação não se transforma em angústia dentro de um vaso de barro que carrega essa riqueza da presença de Deus. Ele diz assim, nós ficamos perplexos, ou seja, desanimado. Paulo, dizer que ele ficava perplexo, Paulo se levantava diante de tudo, irmão. Tudo que acontecia, Paulo se levantava e avançava, mas ele diz aqui, ele confessa, nós ficamos perplexos, ou seja, assustados, ou seja, muitas vezes sem ter recurso, sem saber o que fazer, que direção tomar. Mas a gente não pode deixar o desânimo
o desânimo se instalar diante de tanta perplexidade, irmão, que a gente vê e vive. Eu olho para o mundo atual, irmão, e eu não vejo esperança para as crianças no futuro. E isso me assusta, isso me deixa sem fala, sem saber. E eu fico olhando e falo, meu Deus, se o Senhor não voltar, eu clamo pela volta do Senhor, irmão. E não é pensando em você e em mim, não. É pensando nas crianças. Eu penso muito nas crianças e eu me pego muitas vezes assim, em perplexo, sem saber. Falei, meu Deus, o que vai ser do mundo daqui para frente? Se dentro das escolas o homossexualismo é natural. Aí você manda a sua criança que é crente, que está dentro da igreja, aí chega lá e vê uma criança beijando a outra, porque o pai acha normal uma criança beijar outro do mesmo sexo. Eu conversei um dia com a adolescente, que a mãe me pediu para orar por ela, e eu disse, por que você fez isso? Criada dentro da igreja, disse que ela deu um beijinho na boca de uma menina. Eu falei, por que você fez isso? Você conhece a palavra? Ah, porque na minha escola todo mundo faz, tia, só para provar, só para experimentar. E ali eu orei por ela, aconselhei, falei, meu Deus, o que será? O que será daqui para frente? E tudo isso me deixa, irmão, perplexo, eu não sei você. Quando eu olho para a violência que acontece, agora os homens mataram a mulher, agora as mulheres estão matando as crianças, irmão. O que está acontecendo? Se isso não te deixa perplexo, isso me deixa sem palavras, irmão. As crianças estão sendo mortas dentro de casa pelos próprios pais, espancadas. E aí eu falo, Jesus volta, Jesus volta. Mas de forma alguma, irmão, eu fico desanimada. Porque eu tenho uma esperança viva. E a minha esperança viva é que nada vai acabar aqui, não. Há uma esperança de glória. E essas crianças que estão indo, elas estão sendo acolhidas pelo nosso Deus. Nenhuma delas fica sem desamparo, não. Nenhuma delas fica sem socorro, não. Aleluia, porque elas são limpas, são santas. Então, diante disso tudo, irmão, a gente vê e olha para tudo que está acontecendo ao nosso redor, a gente fica perplexo, sem resposta, sem saber o que fazer, mas quando a gente chega na igreja, está lá uma igreja cheia de ânimo, louvando, adorando, a minha esperança é a sua vinda, o Rei dos Reis está vindo me buscar, aleluia, e nós aguardamos. Jesus, irmão. Então, dentro desse vaso de barro, por fora há muita perplexidade, por conta daquilo que eu vejo, por conta daquilo que eu ouço, por conta daquilo que eu falo. Mas dentro de nós, irmão, não há desânimo, por conta desse poder atuante, esse poder que é vivo, esse poder que se transforma em esperança. Paulo ele diz, nós também somos perseguidos, e como Paulo foi perseguido, por todos os lados ele foi perseguido. E quando se fala de perseguição, o Espírito Santo me faz eu me atentar para algumas atitudes. Porque quando a gente prega sobre perseguição, a pessoa já eleva seus pensamentos para com quem ela tem problema. A pessoa está me perseguindo, mas o que o Espírito Santo quer de nós, o que o Espírito Santo me fez refletir, é que eu tenho que tomar cuidado para eu não perseguir ninguém. Porque a perseguição, irmão, ela não vem de longe. Ninguém lá dos Estados Unidos consegue me perseguir ao ponto de me afligir. Ninguém lá na França consegue me perseguir ao ponto de me afligir. Está muito longe. Então, normalmente, as perseguições que nos afligem são as perseguições de perto. E quando fala perseguição, não é para você orar, oh Deus, trata logo com o perseguidor. Não prego vingança, nunca vou pregar, a vingança pertence a Deus, da minha boca não sai nada. Quando o Espírito Santo me faz olhar para a questão da perseguição, é eu ter cuidado, irmão. Onde o pastor pregava sobre Abraão, e eu gosto de pontuar algumas coisas muito importantes sobre Abraão. E uma das coisas que me chama a atenção é que Sarai se tornou uma perseguidora da promessa do sonho de Abraão. Ela querendo ajudar, ela entregou a serva para Abraão, tentando ajudar, irmão, e ela não se atentou. Porque depois que ela entregou a serva para Abraão, uma luta se deu dentro da casa dela, uma confusão se deu. E quem provocou tudo isso? Foi a pessoa que estava ali do lado para lhe apoiar, para lhe incentivar a esperar a promessa, e que seria o ventre da promessa. Então, nós temos que ter cuidado, irmão, porque o Senhor nos chamou para ser ventre de promessa e não perseguidor da promessa de ninguém. Então, eu tenho que ter cuidado, sim, com quem mora comigo, com a minha família, com quem congrega comigo, porque eu não posso promover perseguição, por mais que elas existam, mas que isso não venha de mim, não venha de você. As perseguições existem, sim, irmão, mas se coloque na posição para que essa perseguição não seja promovida por você na vida de ninguém. Se tiver que sofrer, sofre, irmão. Sempre eu digo, é melhor sofrer do que fazer.
É melhor ser vítima do que ser promotor do erro, do pecado e daquilo que atrapalha a vida dos outros. É melhor sofrer. E Paulo me chama a atenção que ele sofria essas perseguições. Onde ele ia pregar, as perseguições se levantavam. Porque onde ele ia, onde ele estava, onde ele caminhava, ele mudava de cidade. Não era os perseguidores da outra cidade que ia atrás. Se levantavam novos perseguidores para querer destruir Paulo. E Paulo se viu muitas vezes desamparado pelos homens, pelos amigos, pelos seus discípulos. Ele escreve lá na carta de 2 Timóteo. Depois ele fala do bom combate, ele fala assim, olha, ninguém esteve comigo na minha defesa. Paulo se viu desamparado por todos, ele tinha uma comitiva de homens que ele instruiu, que ele ajudou a levantar, que ele ajudou a formar. E na hora da sua defesa não apareceu ninguém. Ele diz, olha, ninguém, eu fui desamparado. Paulo, no final da vida dele, ele está ciente, ele diz assim para Timóteo, olha, eu fui desamparado por todos. Aleluia. E muitas vezes, irmão, as pessoas não conseguem nos amparar porque elas também estão vivendo as suas perseguições. Eu não sei vocês, mas quando eu vou contar um problema para alguém, a pessoa me conta o maior. Eu falo, meu Deus, como é que vai me amparar se está precisando de amparo também? É você precisando de amparo aí, eu precisando de amparo aqui, irmão. E muitas vezes as pessoas nos desamparam, não é por mau caratismo, é porque também as pessoas estão envolvidas nas suas lutas, nos seus dilemas, e as pessoas não conseguem, naquele momento do envolvimento com a sua luta, de estender a mão para o outro. Aí Paulo diz assim, todos me desampararam, capítulo 4, versículo 17. Mas Deus me assistiu, aleluia. Ou seja, ele está dizendo, todos me desampararam, mas o amigo Jesus Cristo, não. Ele esteve comigo, ele me fortificou, aleluia. Ou seja, Jesus não é aquele amigo que senta do lado e fica assistindo você em desespero, não. Fica assistindo você ser acusado, não. Fica assistindo porque perseguição fala de mal-estar. Perseguição fala de maltrato, perseguição fala de lutas ferrenhas. É aquele que fica perto de você e te fortalece. Alaxória Camandai. Aí Paulo falou assim, olha, não vai acabar meu discurso com vitimismo não, viu? Parece que Paulo vai acabar o discurso com vitimismo. Ele diz, não, todos me desampararam. Mas o meu Deus, não, ele esteve comigo, ele me assistiu e me fortaleceu, e eu continuei pregando a palavra para tirar as pessoas da boca do leão. Oh, Laxônia Camandai. Esse é o poder de Deus operando em nós, irmão. Muitas vezes vai faltar mão aqui na terra, mas a mão lá do alto não vai faltar, não. Muitas vezes o amigo da terra vai estar ocupado, vai estar, muitas vezes, atarefado com as suas próprias demandas, mas Deus lá no céu nunca está ocupado para amparar você, não. E por isso ele diz, perseguidos, mas não desamparados, aleluia. Esse vaso de barro sempre encontrará amparo na presença desse Deus vivo, desse Deus poderoso, do Espírito Santo que mora dentro de nós. E para encerrar, Paulo diz assim, olha, abatidos, mas não destruídos. Paulo está listando como um vaso de barro, ele poderia ficar em tribulação, em perplexidade, em perseguição e também abatido. Paulo está deixando bem claro para a igreja de Coríntio. Servindo a Deus, tudo isso pode vir sobre você. Mas destruído, você não vai ser e você não vai ficar. Ele diz abatidos, ou seja, lançado. Abatido nessa palavra que quer dizer lançado abaixo, jogado. Paulo foi lançado, foi jogado muitas vezes para baixo. Mas destruído ele não ficou. E sabe qual é o segredo de Paulo? Esse segredo mora dentro de você. O segredo de Paulo é esse tesouro, que nunca deixou de ser tesouro porque o tempo passou. Porque muitas pessoas estão dizendo que o evangelho não é mais o tesouro. O evangelho não é mais a novidade do reino. O evangelho não é mais a graça redentora. O evangelho não regenera. Muitas pessoas estão vivendo uma realidade porque esqueceram do poder que habita dentro de si. Esqueceram do poder transformador daquilo que vive dentro de si. E eu gosto muito desse versículo aqui no capítulo 4 e no versículo 16. Eu quero encerrar falando ele. Por isso, não desfalecemos. Olha só o que Paulo está dizendo. Abatidos, lançados para baixo, jogados de um lado para o outro. Não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior, aleluia, ou seja, o vaso de barro, ainda que o nosso homem exterior se enfraqueça, se corrompa,
O interior, contudo, se renova de dia em dia. Sabe por quê que a gente não é destruído, irmão? Porque todo dia tem renovo, aleluia, na minha e na sua vida. Todo dia o homem de fora pode ficar batido, pode ficar perplexo, pode ficar desanimado um pouquinho, mas o homem interior, irmão, ele é renovado de dia em dia. E sábado eu fui pregar, eu presto muita atenção nos idosos, irmão. Os novos eu incentivo, os idosos é que são referência. Por mais que o novo, eu tenho muitos amigos jovens que pregam demais, pastor, mas eles não são referências para mim. Eles são, para mim, alguém que eu tenho que incentivar. Por mais que eles tenham aquela bagagem toda, eles não são referência para mim. E eu cheguei, Deus sabe disso muito bem. E eu cheguei sábado para pregar na igreja, no final do culto, uma senhorinha de 72 anos, com aparência de 55, veio falar comigo e me deu um versículo. Ela falou, estude esse versículo, Deus vai falar com você e vai te dar uma pregação em cima desse versículo. Eu falei, amém, irmã. Ela pegou, mostrou e começou a falar, daqui a pouco ela começou a abrir seu coração. Eu disse assim, e ela disse com muito orgulho, eu tenho 72 anos. Eu falei, mas onde que a senhora passou, que ficou tão nova assim? Nem ruga a senhora tem. Onde que formol foi esse? Ela falou, foi formol não, minha filha, foi a presença de Deus na minha vida. E aí ela começou a contar os dilemas, e ela falou, faz pouco tempo que o meu marido morreu. Irmão, e é sabido de todos, estudiosos, psicólogos, que se uma pessoa ela perde um ente querido em determinada idade, ela tem uma sequência de vida para falência. Quem perde um companheiro depois dos 70, 80 anos, ele se sente muito só, ele se entrega à doença e normalmente ele não reage, ele se torna uma pessoa batida porque ele perdeu ali o seu companheiro de vida. E ela disse, olha, eu cuidei do meu esposo até o fim, só que eu sei que Deus levou ele porque ele estava sofrendo muito, ele era um homem de Deus, e ele foi até o fim, eu cuidei dele, e agora eu pedi para o Senhor, me renova, porque eu quero fazer a sua obra. E ela falou, eu estou indo para o Rio de Janeiro agora à tarde pregar, irmã. Eu falei, oh, glória! Eu falei, quando eu chegar com 70 anos, eu quero pelo menos ter um pouco dessa graça, desse vigor, eu quero ter um pouco disso. Aí depois, eu pensando naquela mulher, Silvana, sabe o que é isso, Silvana? É o homem interior que se renova de dia em dia e traz renovo também para a casca de fora, aleluia. Aquela mulher era renovada de dia em dia, aquela mulher tinha mais vigor do que eu. Eu falei assim, o que essa mulher tem? Você falou, é o tesouro, é o poder transformador, é a presença de Deus, é a graça de Deus dentro dela, que renova também e dá vitalidade àquela mulher com 72 anos, sorridente, alegre, fazendo a obra do Senhor, irmão. E eu saí de lá com essa referência, com o texto que ela me deu para pregar, um texto que ela me deu para meditar, e com a referência de quem ela é. E eu falei, oh, meu Deus, ainda que essa casca aqui, ainda que esse vaso frágil envelheça, se canse, fique doente, vai passando pelo tempo, vai se cansando, mas o homem interior, a mulher interior se renova de dia em dia. E é por isso que nós estamos aqui, irmão. Teve pregação, ontem foi uma bênção, mas hoje é outro dia, aleluia. Não abra mão desse renovo hoje, não. Tem oração, vocês já não abra mão de ser renovado pelo poder da oração. É de dia em dia. Esse é o segredo de Paulo para não ser destruído, e ele não foi. Não foi destruído pela luta, pela perseguição, não foi destruído pelas lutas da vida, porque o seu homem interior se renovava dia após dia. E essa é a receita do Espírito Santo para mim e para você. Todo dia precisa orar, todo dia, irmão, precisa buscar a presença de Deus, todo dia precisa ler e meditar nessa palavra. A gente precisa renovar o homem interior, irmão, todo dia, e assim os abatimentos dessa vida não vai te destruir, Laçoria Camandai. Não vai destruir o vaso de barro, não vai, Laçúria, a Camandastúria, a Camandai. E Deus está dizendo nessa manhã para você, se porventura se encontra aí, sentindo o calor do abatimento, isso não vai te destruir, se você se posicionar e renovar todo dia o seu homem interior. Contra essa casca, contra esse vaso de barro, Paulo também escreve uma coisa muito interessante. Ele diz, olha, um dia esse corpo que é corruptível, ou seja, esse corpo que envelhece, esse corpo que adoece, esse corpo que cansa, esse corpo que inflama, esse corpo que está sujeito a vírus, está sujeito a bactérias, esse corpo vai cair. E ele será revestido de um corpo incorruptível. Aleluia!
Nós temos essa promessa, irmão. Aleluia. Você não vai morar para sempre nesse vaso de barro, não. Aleluia. Ah, naquele grande dia você vai subir. E você vai subir, não vai subir nada que você tem, não. Não vai subir o seu problema de saúde, não vai subir o seu problema emocional, não vai subir nada disso aqui, vai subir, não, irmão. Nós vamos receber um corpo novo, aleluia. Ou seja, um vaso novo para ir glorificar a Deus. Ah, então nessa manhã eu quero orar com você. O pastor não pediu para orar, não, mas o Senhor está me tocando para fazer oração aqui, pastor. E nessa oração eu quero pedir, sabe o quê? De olhos abertos, eu quero pedir por você que o seu espiritual venha a ser renovado, que o seu físico venha a ser renovado, aleluia, que o seu fígado venha a ser renovado, enquanto você estiver aqui, que o seu rim venha a ser renovado, que os seus pulmões venham a ser renovados nessa manhã, que o seu sistema vascular venha a ser renovado, que o teu sangue, que tem níveis glicêmicos altos, venha a ser renovado. Essa é a minha oração nessa manhã. Que o seu emocional que está abalado venha a ser renovado, Laxúria Kamandahai. Que a tua memória, que muitas vezes está fraca, esquecida, que nem a minha, venha a ser renovada. Oh, Laxúria Kamandahai. Através desse poder, através dessa força, através dessa riqueza, que o seu físico venha a ser renovado. Aleluia, para que você continue, para que você prossiga, aleluia, levando esse tesouro dentro de si, pregando as boas novas do reino, por onde você passar. E quando você for orar, irmão, peça para Deus renovar os seus órgãos vitais, renovar suas artérias, às vezes está tudo tupido. Renova, irmão. Senhor, renova, porque o homem interior, ele é renovado de dia em dia. Esse homem, essa força que renova esse homem interior, ela é muito grande, ela é poderosa. E nessa manhã ela está te renovando por dentro e por fora, trazendo cura no seu interior e no seu interior também. Ou seja, se o vaso está rachado, se o vaso está quebrado, o Senhor está consertando. Através dessa palavra, fazendo você se conscientizar do poder que você carrega dentro de você, as brechas são fechadas e você pode continuar. Por aqui, eu paro. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe sua família, abençoe a cada um de nós para que a gente venha continuar sendo esses vasos de barro, sem valor nenhum por fora, mas que traz dentro de si uma riqueza incalculável, um poder incomparável, que é a presença do nosso Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Que bênção, glória a Deus. Missionária Silvana, ora por nós. Faz uma oração, entrega as nossas vidas nas mãos do Senhor, depois de uma palavra tão abençoada, uma palavra que penetrou profundamente no nosso coração, né? Que coisa linda, como é gostoso estar na presença de Deus, ouvindo a poderosa e santa palavra. A irmã pode fazer essa oração? São muitos, missionária Silvana, os pedidos de oração aqui pelo Face, pelo YouTube. Nós não temos condições de apresentar cada um, mas Deus conhece e sabe de todos, né? Amém. Pai, nesse momento, junto com os nossos pastores, eu quero apresentar cada pedido, Pai. A cada pedido de oração em favor de um ente querido, de um amigo, de um conhecido. Pai, pedido de oração por portas abertas, por saúde, por renovo. Pai, que o Senhor possa atentar agora, porque Tu és o Deus de perto e de longe. Tu és o Deus que está presente nessa conexão dessa live. Tu és o Deus que também está na casa, no lar do Teu servo, da Tua serva. Tu és o Deus que está lá no hospital. Tu és o Deus que está no monte, está no vale, Pai. Tu és o Deus presente em toda a terra. E eu te peço agora que o Senhor, meu Pai, responda a oração, o clamor, o pedido de cada um que está sendo apresentado agora. Por mais que eu não tenha os nomes de cada um deles, Pai, mas todos os pedidos que foram apresentados agora eu também coloco diante de Ti, Pai, porque o que é ligado na terra é ligado no céu. E junto com a Tua igreja eu intercedo, Pai, que haja livramento, que haja salvação, que haja renovo, que haja aliança nova no casamento, que haja, Pai, paz que excede todo entendimento, que haja cura para a glória do Teu nome, que haja, Pai, tranquilidade, que haja portas abertas de emprego para a glória do Teu nome, Pai. Responde a oração da Tua igreja, para que haja testemunho para o louvor da Tua glória. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Que bênção. Meus amados irmãos, que maravilha, que manhã gloriosa, não é? Como é bom quando nós reconhecemos o nosso estado de barro, né? De vaso de barro, mas que carrega um tesouro
um tesouro incomparável, imensurável, um tesouro maravilhoso, não é? Como é bom quando nós nos colocamos à presença de Deus e reconhecemos a sua grandeza e como somos necessitados dele, não é? Eu estava aqui pensando, pastor Nath, me permita, como nós somos privilegiados, mano. Como nós somos privilegiados pela igreja que nós congregamos, pela igreja que nós servimos, né? Pelos pastores que estão sobre as nossas vidas, né? Você, o pastor Rogério, meu Deus do céu, que bênção, como nós nos alegramos de tê-los como nosso pastor, porque Deus colocou no coração de vocês essa obra que nós estamos aqui todos os dias, né, missionária Silvana, de segunda a sexta-feira, recebendo uma palavra do céu, todos os dias, cada dia uma porção diferente, irmãos, e Deus vai alimentando a nossa alma, né? Estava aqui vendo, são quase 400 pessoas, quase 400 aparelhos conectados, fora aqueles aparelhos que tem 2, 3 ouvindo, assistindo a live, né? Então, são muitos irmãos, muita gente acompanhando essa live, e pessoas aqui no campo de mensagem agradecendo por essa oportunidade, por ouvir a palavra, né? Pessoas chorando, se entregando a Jesus, que bênção, que maravilha, é um privilégio, e nós só temos que agradecer a Deus e agradecer aos pastores pela oportunidade e o privilégio de estarmos aqui todo dia ouvindo uma palavra e recebendo uma porção diferente. Bênção do céu. Meu amado, minha querida irmã, meu irmão, onde você estiver, se você pode, coloque a mão no seu coração. Eu quero, em nome de Jesus, impetrar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todos nós, sobre toda a sua igreja, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meu pastor Anderson, mais uma vez, meu querido pastor, muito obrigado pelo privilégio de estar aqui contigo. Fernando e toda a equipe de mídia, Deus os abençoe pelo trabalho também. Se não fosse vocês, nós não estaríamos aqui. Deus continue te abençoando, Fernando, né, pela sua ciência, o seu conhecimento. A você, o Eri e toda a equipe de mídia. Missionária Silvana, que bênção, minha irmã. Que Deus continue te usando. Que Deus continue prosperando o teu ministério, tanto material quanto espiritual, em nome de Jesus. Meu pastor querido, te amo demais. Deus abençoe o senhor e a sua família, meu pastor, e ao pastor Rogério e toda a liderança da igreja. Amém, meu amigo. Um privilégio a gente estar juntos mais uma vez, nesta manhã tão gloriosa, tão abençoada, receber uma palavra do céu tão... Louvado seja Deus, não tenho nem palavras. Glória a Deus pela vida da missionária Silvana. Obrigado, meu amigo, meu irmão, companheiro. Estamos juntos na obra do Pai. Te amo demais. Um abração em toda a família. Deus abençoe o Fernando e toda a equipe que trabalha nos bastidores mais um dia juntos. Louvado seja Deus. Missionária Silvana, você é um presente do céu para nós da Igreja Evangélica Canaã. Você sabe do respeito, da admiração, do amor que eu tenho por você. Eu disse isso para você algumas vezes, eu falo isso debaixo de muito temor, que você me inspira e que Deus continue abençoando a sua vida, a sua caminhada, o ministério, e pode contar conosco sempre, nós somos uma família. Deus abençoe, obrigado por esta palavra do céu. Missionária Silvana, pode se despedir, minha querida irmã. Olha, eu vou despedir contando uma coisa que os irmãos não sabem. Eu já preguei em muitas igrejas, e eu vou falar uma coisa, uma realidade dura. Existem muitos pastores desequilibrados por aí. Muitos. E eu louvo a Deus pelo equilíbrio, pela visão, né, pela humildade dos nossos pastores. Quando ele fala que é o Ministério Canaã, que quando eu fui para lá, eu não sabia por que Deus estava me levando para lá, e eu fui descobrindo isso com o tempo, com o passar dos dias, porque nem sempre Deus fala para a gente, eu vou te levar lá para você aprender alguma coisa, porque a gente às vezes acha que já sabe, né, de tudo. E eu tenho aprendido muito com os nossos pastores, tenho aprendido muito com a organização da nossa igreja, com a humildade dos nossos pastores, porque eu tinha um pastor que era muito humilde, era uma referência de humildade, e eu fui para um ministério maior que também os meus pastores continuam sendo uma referência de humildade para mim. E, irmão, não vá para outra igreja não, viu? Você vai passar prova. Tem alguém pensando em sair da igreja, não sai, irmão. Eu estou falando que eu sei, irmão. Tem lugar que a gente vai pregar por aí que eu não tenho vontade de voltar mais. A gente vai assim, volta com a alma chorando, fala, meu Deus, o que está acontecendo? Mas o nosso chamado é para ir pregar num lugar que é bênção, num lugar que não é também, para poder levar, porque eles também precisam do evangelho. Então, eu louvo a Deus pelo Ministério Evangélico Canaã. Eu louvo a Deus mesmo. Eu
eu vi o pastor Ricardo falando, e eu sei que ele veio de outros ministérios também, de outras igrejas, ele sabe o que eu estou falando também, e tem experiência, propriedade para falar. Nós somos muito abençoados pela igreja que temos. Amém? Vamos orar sempre pelos nossos pastores, cobrir eles de oração, e sempre eu digo, se o pastor me chamar, eu nunca posso dizer não, porque eles estão sempre prontos para orar, para interceder, estão sempre na brecha pela sua família e pela igreja. Então, a gente tem que sempre tentar ajudar os nossos pastores na medida do possível e orar, cobrir eles de oração. Porque a nossa igreja, irmão, se você não caiu e se ainda caia, é uma bênção. Amém? Deus abençoe, pastor. Graças a Deus. Shalom, um abraço a todos. Deus abençoe. Amém. Então,